4 de maio de 2025, 4 de maio de 1949. Fica aí a minha singela homenagem ou respeito ao grande time do Torino de 1949. Nesta data triste, acontecia o acidente aéreo de Superga, aonde o Torino perdeu o time inteiro e aquele time tinha 6 titulares da seleção italiana e a gente acompanhou alguns documentários, eu particularmente vi alguns documentários sobre aquela época, aquele time, e fatalmente a Itália, eu disse fatalmente, tá? Porque futebol não é uma ciência exata, fatalmente a Itália teria ganho mais uma Copa do Mundo, porque aquele time do Torino era uma seleção. Fica aqui a nossa honra ao Torino e orgulhoso de ser juventino e ver os nossos torcedores todo ano lembrar essa data com respeito, porque a rivalidade fica dentro de campo. A gente quer sempre ser o dono do derby de Turim, mas aí nessa tragédia vai além das cores. Bem tornado, tifoso bianconeiro. Tchau, tifoseria bianconeira. Hoje também temos uma lembrança interessante, né? No ano de 77, nessa data, a gente fazia a partida de ida contra o Atlético de Bilbao, que foi a primeira Copa Europeia que nós vencemos. Aliás, a Juventus, o Ajax e o Bayern são os únicos times do mundo que têm todas as competições europeias. Não só a Champions, mas também a Recopa da UEFA, né? E a Recopa Europeia. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu tô vendo a tabela aqui, estamos em 4º lugar. O campeonato podia acabar hoje, estava tudo certo, né? Pelo menos em termos de classificação, obviamente falando. E estaria tudo bonito. A gente está com os mesmos números de pontos da Roma, da Lazio. Estamos um ponto à frente do Bolonha, mas no critério de desempates, a Juventus tem aqui a vantagem de estar em 4º lugar, estando aí a poucas rodadas do fim. E a decisão que foi hoje, ela continua no próximo domingo, no próximo fim de semana, melhor dizendo, eu não sei se o jogo é sábado ou domingo, eu preciso confirmar, contra a Lazio em Roma. E aí eu abro o vídeo falando o seguinte: vocês lembram a semana passada, quando eu fiquei muito nervoso e muito puto com o Yildiz? O Yildiz pegou 2 jogos de suspensão, ele não jogou hoje, né? E ele não vai jogar contra a Lazio. Muito bem, parabéns para o Yildiz. Palmas para o Yildiz, que tem gente que compara com o Del Piero, lembrando que o Del Piero, né, era um exemplo nessa questão de cartões vermelhos. Inclusive, uma vez um árbitro deu um cartão vermelho para o Del Piero depois do jogo. Sabe para quê? Para o Del Piero dar um autógrafo no cartão dele. Não é história, não, é realidade. E aí hoje o time da Juventus no começo foi bem, pressionou a saída de bola do Bolonha, marcou sob pressão. A Juventus começou bem, né, surpreendentemente bem. E a gente fez um belo gol, o gol do Thuram. Merecido gol, a Juventus mereceu abrir o placar. E a partir dali, né, aos poucos, o que acontece? A Juventus tenta recuar e jogar no contra-ataque, usar essa tática de jogar no contra-ataque. O Bolonha, evidentemente, cresceu, foi para cima, mas a gente vira o primeiro tempo na frente merecidamente. A gente não tomou um sufoco assim no primeiro tempo. Eles tiveram mais domínio, mais ações, como se diga, mas não teve nenhum milagre de Gregório, por exemplo. Agora, teve um lance polêmico do McKennie e não foi pênalti, tá? A primeira vez que eu vi, fiquei meio na dúvida, achando que poderia ser, mas o McKennie, né, chega primeiro na bola. Por falar em McKennie, para mim os 2 melhores em campo foram o Thuram, o autor do gol, e o McKennie, que no primeiro tempo se desdobrou. A Juventus que prepara também a renovação de contrato do McKennie. Muito bem. Thuram fez uma boa partida, para mim foi o melhor em campo, né, junto com o McKennie, mas um pouco mais o Thuram. No segundo tempo, o Nico Gonzalez foi bem também. O Tudor faz algumas alterações, muito mais por obrigação, porque o cansaço era evidente do Nico. O Conceição, que para mim
não é mais o mesmo, né? Não tem mais o mesmo brilho. E aí, e só voltando no lance do pênalti, que alguém diga, né? Eu respeito a opinião de quem acha que foi pênalti. O jogador do Bologna, ele cavou o pênalti. Ele esticou a perna, sabendo que ia ter o choque, ele cavou o pênalti. É normal cavar o pênalti. Se o juiz desce, tudo bem, é pênalti cavado. Mas o lance em si não foi, tá? Aí eu faço a brincadeira do copo cheio e do copo vazio, né? Por quê? Porque a gente tem a decisão adiada contra a Lazio. Esquece o Bolonha. Agora o nosso problema é a Lazio. A gente vai jogar lá, em Roma, contra a Lazio. Historicamente, jogar com a Lazio ali, mesmo em Turim, né? A Lazio sempre é uma pedra no nosso sapato, como diz o meu amigo Arides, um abraço para o Arides. A Lazio é uma pedra no sapato da Juventus, mas historicamente a gente costuma se dar bem lá em Roma. Né? Nos últimos anos a gente até que conseguiu resultados bons ali. Nesse caso, estou falando já da partida, projetando. Nesse caso, o resultado bom não é um empate, é a vitória. A vitória não veio hoje, mas ela precisa vir contra a Lazio. Então a decisão que era hoje, ela passa para a próxima semana, porque a gente precisa desses 3 pontos. Não dá para ficar até a penúltima rodada com o mesmo número de pontos e dependendo de critério de desempates para ir para a Champions. Em compensação, se hoje a gente não venceu, a gente dá um afastão aí no Bolonha, no favorito Bolonha. Porque o Bolonha agora tem toda a sua concentração, toda a sua energia voltada para a final da Copa da Itália. E a tabela do Bolonha é a mais difícil, talvez, dos times que postulam a quarta vaga. Ou seja, se está difícil para a gente, está mais difícil para o Bolonha, que está um ponto atrás. Eles ainda têm Atalanta, se eu não me engano, eles têm o Milan, eles têm a Inter, eles têm uma tabela difícil, o Bolonha. Então eu acho que a gente empurrou o Bolonha bem para fora da Champions com esse empate. Então não serviu para a gente abrir 2 pontos da Roma e da Lazio, mas serviu para a gente afastar o Bolonha. O problema é que a Lazio ganhou, o problema é que a Roma ganhou. E aí, numa numeração de pontos, está tudo ali. O que eu posso falar para vocês? Vencer. Vencer no próximo jogo, vencer a Lazio de qualquer forma. Só que, analisando hoje, dia 4 de maio, analisando o resultado de hoje, o adversário de hoje, jogando lá, com vários desfalques, um deles o Yildiz, né, como eu falei, o ponto conquistado em Bolonha não é ruim. Se você falar para mim no início do segundo turno, no retorno a gente vai trazer um ponto de Bolonha, tá dentro. O problema é que eu vejo o campeonato como um todo, eu não fico fracionando o campeonato. O Tudor pegou uma bomba na mão, claro, ele tem obrigação de ajeitar essa bomba. E ele pegou porque ele quis, tanto quis que ele veio pedalando, estou ironizando, né? Até Turim para aceitar se submeter a 2 meses. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, teve até a declaração polêmica do Douglas Luiz essa semana, o Thiago Motta destruiu o time. Então eu vejo o todo, eu não estou fracionando. E no jogo de hoje, não foi ruim empatar com o Bolonha. No jogo de hoje, se não fosse a nossa posição hoje na tabela, esse desespero de estar com a corda no pescoço pela vaga, a gente ia achar um empate ok. O time não foi mal. No segundo tempo caiu, tá? Quase tomou a virada no final. Mas é ok dentro do campeonato empatar com o Bolonha. O problema foi o quê? Foi perder para o Parma. O problema foi perder para o Parma. E ali foi todo mundo mal, inclusive o Tudor. Foi péssimo. Nem vibrar ele vibrou na beira do campo contra o Parma. E aí a gente lembra do primeiro turno, pontos perdidos com o Cagliari, com o Veneza, com o próprio Parma, jogos em Turim. Perdemos pontos contra esses 4 times que eu citei em Turim. Tivesse ganho um só desses, a gente estaria com uma vaga nas mãos.
temos a Udinese, temos o Veneza, temos a Lazio. Bom, são esses os jogos que faltam. Deixa eu só confirmar se são 3 ou 4. E pelo menos a gente está em quarto lugar hoje. Claro que não dá para dormir tranquilo, porque a gente não tem folga. É isso mesmo. São esses 3 jogos que faltam. A gente não tem folga na tabela. Infelizmente, o campeonato não acaba hoje. Tá tudo aberto. Juventus, Roma e Lazio. E por fora o Bolonha, porque o Bolonha fica para trás, porque vamos ser coerentes. Se tá difícil pra gente, tá mais difícil pro Bolonha. Eles estão um ponto atrás. E a tabela deles tem adversários cascudíssimos. Mas aí é problema deles. Agora, entre Lazio, Roma e Juventus, tá tudo aberto. Não estou descartando o Bolonha, só diz que tá mais difícil para eles, tá? Tomara que eles empatem o próximo jogo e a gente vença a Lazio aí, dá essa desafogada. A Lazio é o famoso jogo de 6 pontos. É o famoso jogo de 6 pontos. É vencer ou vencer, né? E eu espero que esse time vença, independente se vai jogar bem ou não. Eu vou fazer mais vídeos durante a semana. Tem muita gente colocando o Antônio Conte na Juventus. Calma. Calma. Tem tudo para ele ser o próximo treinador, mas eu vou falar aí durante a semana um vídeo importante. Calma. Vamos fingir que eu sou o Antônio Conte. Você dá o papel, o contrato para ele assinar, ele assina agora. Ele quer vir para a Juventus, é a intenção dele, mas calma, não depende só dele, atenção. É isso. E talvez precisa ver se a Juventus jogar a Europa League, se o Conte não mude de ideia. Apesar que ele, no início, ele jogou a Europa League com a Juventus, mas no início da carreira dele. Não sei. Aliás, não sei que treinador gostaria de vir para a Juve numa Europa League, numa eventual Europa League. Não sei. Talvez o Gaspi. Não sei. É isso. Ponto final no vídeo de hoje. Um abraço para o Paraná. O Luiz Lima, vencedor do sorteio, é do Paraná. Vamos nos falando, tá, meus amigos? Like no Finessa Bianconeira. E eu queria muito estar comemorando uma vitória, porque a Juventus jogou bem o primeiro tempo. Mas aí, eu não lamento o empate, eu lamento a derrota com o Parma. Hoje eu estou sentindo a derrota para o Parma, quando eu olho a tabela e vejo esse embrólio todo. Mas vamos em frente. Não estamos eliminados. Estamos na briga. Mentalizem isso essa semana. Estamos na briga. E se nós estamos na briga, vamos brigar. Ou vamos dar uma de perdedor, de fracassado, de derrotado? Ou vamos dizer, ah não, já era. Estamos junto com a Lazio, com a Roma, esquece. Não. A gente está na briga igual os caras, mesma pontuação, os mesmos jogos a fazer. E ainda bem que a gente tem um confronto direto com a Lazio. Porque pior seria a gente ter que ganhar o nosso jogo e torcer para a Lazio perder. Não, a gente vai ter a chance de encarar os caras. E Roma também é nossa casa, tá, torcedor? A gente cansou de ganhar a Copa Itália lá. E a última Champions foi lá. E tem muito juventino em Roma. Vamos para cima. Vamos tentar buscar esses 3 pontos que valem 6 no próximo fim de semana, né? Na próxima rodada. Eu disse. Fez falta hoje. Forza Juve, fino alla fine, nos vemos, ragazzi. Bom domingo a todos.